Antes de começarmos essa notícia impactante sobre o Cruzeiro, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Se você realmente ama o Cabuloso e não quer perder nenhuma novidade que pode mudar os rumos do time, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a notícia de hoje envolve diretamente os bastidores de contratações e movimentações que podem mexer com o futuro do clube e do futebol brasileiro. Segura a ansiedade, porque o que eu vou te contar a partir de agora vai prender sua atenção até o último segundo, e eu te garanto que você vai querer dar a sua opinião depois de ouvir tudo. Agora vamos continuar com a notícia. O mercado da bola está cada vez mais aquecido e não existe descanso para os clubes que realmente querem se reforçar e brigar pelas primeiras posições do Brasileirão. As janelas internacionais vão se fechando, e é justamente nesse período que surgem oportunidades e também barreiras que muitas vezes impedem a concretização de grandes negócios. Os torcedores ficam atentos a cada detalhe, porque qualquer movimentação pode significar uma contratação de peso ou, por outro lado, a perda de um nome sonhado. E quando um atleta renomado aparece no radar de times como o Cruzeiro, é inevitável que a expectativa dispare e o assunto ganhe força em todas as rodas de conversa. E é nesse cenário que surge uma situação bastante curiosa e ao mesmo tempo frustrante para quem esperava por uma reviravolta na Toca da Raposa. Estamos falando de um jogador experiente, vencedor, acostumado com os maiores palcos do futebol europeu e que hoje brilha no Oriente Médio ao lado de nomes consagrados. A torcida celeste já começava a sonhar, imaginando como seria ver esse atleta vestindo a camisa estrelada e reforçando o setor de meio-campo, justamente um dos pontos que Leonardo Jardim considera fundamentais para dar mais solidez ao time. Porém, a realidade mostrou que as coisas não seriam tão simples assim, e uma decisão firme foi tomada que muda completamente o rumo das conversas. O assunto central é Fabinho, volante brasileiro de 30 anos, ídolo do Liverpool e atualmente peça-chave do Al Ittihad, da Arábia Saudita. O clube saudita, atual campeão da Saudi Pro League, decidiu manter o jogador em seu elenco, recusando de forma categórica qualquer proposta que viesse de fora, incluindo os interesses declarados do Botafogo e também do Cruzeiro. Fabinho, que forma dupla no meio-campo com ninguém menos que Kanté, continua sendo considerado intocável pelos dirigentes sauditas, e a mensagem passada foi clara: não existe a menor chance de negociação neste momento, pelo menos até o fim do contrato, que vai até junho de 2026. Essa decisão mexeu diretamente com os planos de clubes brasileiros que viam em Fabinho uma oportunidade rara de trazer um jogador de elite para reforçar seus elencos. No Cruzeiro, o nome chegou a ser discutido internamente, e havia otimismo por parte de torcedores que começaram a criar expectativa com a possibilidade. Mas a resposta do Al Ittihad foi imediata e inegociável, frustrando qualquer avanço. Mesmo com o interesse declarado, a transferência não saiu do papel, e Fabinho segue firme em sua trajetória no Oriente Médio, onde se consolidou como um dos pilares da equipe. Vale destacar que Fabinho não é apenas mais um jogador no elenco do Al Ittihad. Ele chegou com status de estrela, vindo de uma passagem vitoriosa pelo Liverpool, onde conquistou títulos importantes e se firmou como um dos melhores volantes do mundo. Na Arábia Saudita, mesmo sem tanto destaque midiático como na Europa, sua importância é gigantesca. Ele equilibra o setor de meio-campo, organiza a saída de bola e dá liberdade para outros craques aparecerem no jogo. Não à toa, o técnico do clube saudita fez questão de barrar qualquer possibilidade de saída, mesmo diante de sondagens interessantes vindas do Brasil. A torcida do Cruzeiro acompanhou a movimentação com enorme expectativa, e não é para menos. Imaginar Fabinho vestindo a camisa celeste é imaginar um jogador que poderia transformar o meio-campo, trazer experiência internacional e elevar o patamar do time dentro do Brasileirão. No entanto, mesmo diante do esforço dos bastidores, ficou evidente que o Al Ittihad não cogita abrir mão de um de seus maiores ativos, principalmente com a proximidade do fechamento da janela saudita, que ainda não trouxe grandes contratações de impacto e precisa manter suas principais peças. Outro ponto importante é que, apesar de não estar mais sendo convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, Fabinho segue com status elevado no cenário internacional. Muitos poderiam pensar que o volante estaria em declínio, mas a verdade é que seu futebol segue sólido, e sua importância no Al Ittihad é inquestionável. Ao lado de Kanté, ele forma uma dupla de respeito, que intimida adversários e garante segurança defensiva para o time avançar com liberdade no ataque. Essa combinação, inclusive, é uma das armas que levou o clube saudita a conquistar títulos recentes e manter sua hegemonia na região. Para o Cruzeiro, a negativa pode ser vista como um obstáculo, mas também como um sinal de que o clube está mirando alto no mercado. A simples tentativa de buscar informações sobre um jogador do nível de Fabinho mostra a ambição da SAF, comandada por Pedro Lourenço, e a visão do técnico Leonardo Jardim, que deseja reforçar o meio-campo com atletas de grande peso. O clube já vem se estruturando para competir de igual para igual com os gigantes da Série A,
e nomes desse calibre só reforçam a ideia de que o cabuloso não aceita ser apenas coadjuvante. Do lado saudita, a postura é compreensível. Com a janela prestes a fechar e sem ter realizado contratações que realmente balançassem o mercado, perder Fabinho seria um golpe quase irreparável. Os dirigentes do Al Ittihad preferiram manter a estabilidade do elenco e dar confiança ao trabalho do técnico, que considera o brasileiro indispensável. Isso mostra como Fabinho, mesmo fora do radar da seleção, segue sendo visto como um jogador de elite, capaz de decidir jogos e segurar a pressão nos momentos mais difíceis. O que chama atenção é que tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro não recuaram por falta de interesse ou falta de condições, mas sim porque encontraram uma barreira intransponível. Isso, por outro lado, pode significar que em uma oportunidade futura, caso a situação de Fabinho mude, esses clubes já estarão na frente na corrida por sua contratação. Para o torcedor cruzeirense, essa é uma esperança que fica guardada no coração, com a expectativa de que um dia seja possível ver esse grande volante jogando no Mineirão. Não podemos esquecer que a SAF do Cruzeiro vem se movimentando com inteligência no mercado. Pedro Lourenço, além de investir pesado na estrutura do clube, busca jogadores que possam elevar o nível competitivo e trazer resultados imediatos. O interesse em Fabinho foi mais uma prova de que a gestão não está satisfeita apenas com nomes medianos, e sim de que o cabuloso quer competir por títulos e consolidar sua força novamente entre os gigantes do futebol brasileiro. É claro que, para a torcida, a frustração existe, afinal imaginar Fabinho dominando o meio-campo com a camisa azul estrelada é algo que dá água na boca. Mas é preciso entender que o futebol é feito de timing e oportunidades. Neste momento, a oportunidade não se concretizou, mas o recado foi dado. O Cruzeiro está no mercado para grandes negócios e não vai se contentar com pouco. E quando esse tipo de postura é adotada, os resultados costumam aparecer mais cedo do que se imagina. A presença de Fabinho na pauta celeste também mostra como o Cruzeiro voltou a ser protagonista em discussões importantes. Poucos anos atrás, seria impensável ver o cabuloso tentando disputar a contratação de um jogador de nível europeu com clubes de grande investimento. Agora, essa realidade mudou, e o Cruzeiro voltou a ser respeitado, mostrando que pode sim entrar em conversas por atletas de primeira linha, mesmo que em alguns casos a negociação não avance. Enquanto Fabinho segue no Al Ittihad, o Cruzeiro continua sua busca por reforços que possam encaixar no esquema de Leonardo Jardim. O técnico sabe que precisa de peças capazes de suportar a intensidade da Série A e também de competições paralelas. O nome do volante brasileiro poderia ser a solução imediata, mas a procura continua, e a diretoria não deve parar até encontrar alternativas que tragam o mesmo impacto. Esse é o tipo de persistência que pode levar o clube a alcançar seus objetivos. É interessante também observar como a Arábia Saudita vem se tornando um destino atrativo para jogadores de alto nível. Fabinho é apenas um dos exemplos de atletas que decidiram trilhar esse caminho, e os clubes da região não hesitam em segurar suas estrelas, mesmo diante de propostas do Brasil e da Europa. Isso reforça o desafio que times como o Cruzeiro enfrentam quando tentam trazer de volta craques consagrados. A concorrência é dura, e a realidade financeira pesa bastante. Mas nada disso apaga a grandeza do Cruzeiro e o poder de atração que o clube tem. A simples ideia de ver Fabinho cogitado para vestir a camisa estrelada já foi suficiente para movimentar as redes sociais, criar debates e encher a torcida de orgulho. Isso mostra que o cabuloso está em outro patamar e que os dias de lutar apenas pela sobrevivência ficaram para trás. Agora o clube busca protagonistas e nomes de peso, como sempre foi a tradição da Raposa. Por fim, é importante destacar que o futebol é dinâmico e as situações mudam rapidamente. Hoje Fabinho é inegociável, mas amanhã a realidade pode ser outra, e o Cruzeiro certamente estará atento a qualquer possibilidade. Enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada passo, na expectativa de que a diretoria continue mirando alto e trazendo reforços que façam jus à grandeza do clube. O sonho pode ter sido adiado, mas jamais será apagado. E agora eu quero ouvir de você, torcedor celeste, o que achou dessa decisão do Al Ittihad em segurar Fabinho e não liberar o jogador para reforçar o Cruzeiro neste momento? Você acredita que o cabuloso deve insistir em nomes desse nível ou buscar alternativas mais acessíveis no mercado? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vem muita coisa forte por aí nos bastidores da Toca da Raposa e você não vai querer perder nenhum detalhe.